uma vez você falou que a criança da periferia, ela aprende certas dificuldades mais cedo. Em que sentido você quis falar? E queria que você falasse também um pouquinho dessa sua influência da sua mãe na sua vida, na sua construção. Tá, minha mãe, ela criou 5 filhos sozinha, né? Quando a gente foi pra cidade de Tiradentes, 1 ano e pouco depois, 1 ano e meio depois, o meu pai faleceu. Então, minha mãe ficou com 5 filhos em cidade de Tiradentes, finalzinho dos anos 80, início da década de 90, que foi um dos períodos mais violentos nas periferias da cidade, né? Então, ela ficou sozinha com 5 filhos e ela teve que criar esses 5 filhos. E para fazer isso, ela foi trabalhar fora. Minha mãe foi doméstica durante um grande período. E acho que é sobre isso, né? Você cresce na periferia. Eu sou filha mais nova de 5. Então, quando você cresce na periferia, você precisa aprender também a se virar ali, porque sua mãe, via de regra, está longe, né? Então, minha mãe saía para trabalhar e os meus irmãos mais velhos também já trabalhavam, embora ainda fossem muito novinhos também, crianças, né? Meu irmão mais velho tinha 15 anos nesse período. Então, os mais novos, né, as crianças mais novas ficavam em casa sozinhas. Então, você tinha que aprender a hora de você ir para a escola, você tinha que aprender a hora de voltar, você ia brincar na rua, Desde cedo aprender a se virar, você né? tem que aprender a ir tomar banho, para ir para a escola, essas coisas. Então, acho que é um pouco nesse sentido, assim. Infelizmente, até hoje, na periferia, muitas vezes as crianças elas ficam numa situação ali muito sem atendimento, né, sem amparo ali. Não por conta das famílias, mas por conta da situação mesmo em que elas estão inseridas. Acaba sendo uma realidade que se mantém, né? Se manteve desde a sua infância até outras infâncias. Não, com certeza. Hoje infelizmente, a gente ainda tem muitas mães que vão passar pela mesma situação, né? Sem vaga na creche, sem vaga em contraturno escolar, né? Então, se essas mães precisam trabalhar, e elas precisam, obviamente que essas crianças também ou ficam aos cuidados, né, de outras vizinhas, de parentes, né, da mãe, da avó, ou elas ficam aos próprios cuidados, né? Você, uma vez, já contou também uma história sobre a disposição do arroz e feijão em relação à sua mãe. Isso tem um forte simbolismo. Queria que você contasse essa história pra gente, até pra gente ir amarrando também a sua formação até se tornar a Elaine que você é hoje. Eu acho que é isso. Minha mãe, ela era, sobretudo, uma mulher muito forte, assim, muito forte mesmo. E, embora minha mãe ela tenha estudado pouco na infância e adolescência, né? A realidade da minha mãe é de 1946, né? Do interior de São Paulo. Então, a realidade dela era bem mais difícil, inclusive, que a nossa. Então, enquanto eu estava crescendo, a minha mãe tinha estudado só até a 5ª série. Ela se formou depois que eu me formei, né, no ensino médio. Ela voltou a estudar no EJA e se formou depois de mim. Mas tem uma história que é engraçada, que a minha mãe, ela é família paulistana do interior e o feijão é por baixo do arroz. E a minha irmã, ela foi a minha irmã é mais velha, né, é a segunda. Então, ela também começou a trabalhar fora, e ela foi trabalhar fora de babá. E aí, ela começou a voltar para casa com alguns hábitos que eram hábitos dessa família onde ela trabalhava. E um deles foi colocar o feijão por cima do arroz. E, em algum dia, minha mãe se irritou com aquilo e mandou ela colocar o feijão por baixo, mas ela se irritou porque ela quis... ela observava, né, que a minha irmã estava pegando outros hábitos de uma outra família e o quanto isso interferia na família dela, né? Então, era mais uma discussão sobre a minha irmã entender o que estava acontecendo ali com ela, que aquela não era uma situação normal, que ela não deveria estar trabalhando desde cedo, que os ensinamentos, que a família, que as tradições dela eram as tradições da família dela e não da família que ela estava trabalhando. Nossa, ela estabeleceu uma base muito sólida para vocês, então, nesse sentido. A minha casa era uma das poucas casas na rua que tinha livros. A minha mãe, ela gastava dinheiro com... periferia é muito comum, né? Passar o carro do ovo, da coberta, e passa a gente vendendo livro. Minha mãe gastava o pouco dinheiro que ela tinha comprando livro, assim. Era uma coisa... o meu vô foi livreiro, né? Meu vô, ele tinha uma banca de jornal e era livreiro. E isso a minha mãe trouxe do meu avô materno. Então, ela tinha uma consistência, né, na formação que era muito importante, assim, que isso com certeza formou os 5 filhos dela, né? Minha mãe é uma mulher negra, doméstica da cidade de Tiradentes, e antes de morrer todos os filhos dela estavam formados na universidade, né? Então isso é um dado incomum, né, na periferia, infelizmente, né? Que vem mudando ao longo do tempo, mas era incomum, sobretudo para o período, né, em que a gente morou e foi morar em cidade de Tiradentes, né? Então ela realmente era uma mulher muito forte. Minha mãe era uma liderança importante, inclusive, no bairro. As pessoas conheciam a minha mãe. Eu fui a vida inteira filha da Dona Maria, assim.